Olá, bem-vindo a mais uma aula. Hoje o nosso assunto será sobre noções de informática para concursos públicos. É um tema bastante interessante de se trabalhar. A primeira coisa que nós precisamos entender é o conceito de informática. O que significa informática? Eu tenho a informação automatizada. Quando eu tenho essa informação automatizada, a junção dessas duas palavras se torna informática. Alguns autores podem fazer a definição prática do que é isso, nos dizendo o seguinte: informática é a ciência que estuda o processamento automático de informações por meio de equipamentos e procedimentos específicos. E dentro desses procedimentos e desses equipamentos específicos eu tenho o hardware e o software. O hardware ele vai ser tudo aquilo que eu consigo colocar à mão, é a minha parte física. Ele é formado por placas, processadores e discos rígidos. E mais outros componentes que eu coloco à mão: mouse, teclado, monitor, caixas de som, tudo isso seria o meu hardware. E o nosso hardware hoje em dia ele não se limita apenas aos computadores pessoais. Ele também está disponível em automóveis, celulares, tablets e outros equipamentos. Por exemplo, um mais novo que está introduzindo no mercado seria a nossa Smart TV. Atualmente, alguns autores dividem o hardware por segmentos de atuação. Então, eu vou citar um exemplo dos hardwares específicos para redes de computadores. E aí eu tenho outros segmentos de divisão que pode ser encontrados aí facilmente no mercado para ser comprado. E aí, com o hardware surge, então, a partir do momento que todo hardware é desenvolvido, surge o computador. E o que seria o computador? Para nós entendermos melhor esse conceito. O computador é uma máquina eletrônica que processa e armazena os dados e pode executar diversos programas para realizar uma série de tarefas e assim atender a necessidade do seu utilizador. O computador não é uma máquina inteligente, ele apenas executa as instruções dos programas que foram escritos pelo programador. Então, o hardware, se eu não tocar nele, se eu não ligar, se eu não apertar o botão para que ele funcione, ele vai simplesmente permanecer do jeito que está, um enfeite de mesa ou um enfeite de escrivaninha. E aí eu passo para outra parte, eu passo para o outro componente que, se juntando, nos dá a informação necessária, que é o software. O software ele vai ser entendido como sendo a mente que comanda a máquina. Ele é composto por elementos que não são palpáveis, ou seja, eu não consigo colocar a mão. Eu posso até ver o código do software, mas eu não consigo colocar a mão nele. Ele é formado por meio de códigos e combinações para funcionar de uma maneira ideal e específica, ou seja, cada software ele possui uma maneira de ser utilizado. Então, eu não tenho aí uma atribuição específica para um software. Cada software vai funcionar de acordo com aquilo que ele foi projetado. E aí eu vou dividir o software em duas categorias: a categoria operacional e a categoria aplicativos. O software operacional vai ser um conjunto de programas que fazem a interface do usuário e seus programas com o computador. O software operacional ele vai ser responsável pelo gerenciamento de recursos e periféricos, como memória, discos, arquivos, impressoras, CD-ROMs, e ele vai fazer a interpretação de mensagens e a execução de programas. Ou seja, o software operacional é o principal software da máquina. Então nós temos algumas categorias. Na imagem nós podemos ver os três principais softwares, na minha opinião, que regem o mercado hoje em dia. Então nós temos o Windows, a Apple, o macOS e o Linux, representado pelo pinguim. Então a Apple representado pela maçãzinha mordida e o nosso Windows, que é a nossa janelinha, que é o que está na maioria dos computadores pessoais e o que na maioria das vezes cai em concursos públicos. Então esses são praticamente os três principais softwares operacionais, que nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo. E depois nós temos os softwares aplicativos, que também vamos estudar porque cai alguns em concursos públicos. O software aplicativo é um tipo de software concebido para desempenhar tarefas práticas do usuário, para que ele possa concretizar determinados trabalhos. Então, por exemplo, se eu quero redigir um texto, um ofício, se eu quero redigir uma carta de apresentação, um currículo, eu vou precisar de um editor de textos. Se eu quero fazer uma palestra, se eu quero fazer uma apresentação de trabalho de classe, eu vou utilizar o PowerPoint. Se eu preciso controlar o gasto
da minha empresa, se eu preciso controlar o meu gasto pessoal e controlar o meu bolso, eu vou utilizar o Excel, por exemplo, para fazer uma planilha eletrônica. E se eu simplesmente quero me divertir, eu quero dar uma folguinha no meu trabalho, eu vou usar a internet, então eu preciso de um navegador, o Firefox, o Google Chrome, o Internet Explorer, o Edge, ou outro navegador, o Opera, que tem o desenho dele aí, ou outro navegador que seja de minha preferência. Todos eles são aplicativos. Eles dependem do sistema operacional para funcionar. Então, os softwares aplicativos ele tem uma dependência do sistema operacional. Já o sistema operacional não depende do software aplicativo. E aí, quando eu falei sobre o sistema operacional, eu usei a palavra interface. O que seria a interface? A interface é um termo que deriva do vocábulo inglês interface, ou seja, superfície de contato, uma tradução aí meio literal. Então, na informática, podemos dizer que a interface é o modo como ocorre a comunicação entre duas partes distintas e que não podem se conectar diretamente. Um software ou um sistema operacional, por exemplo, pode ser controlado através de uma pessoa usando o computador. Interessante observar aqui que ele faz a comunicação entre duas partes distintas e que não podem se conectar diretamente. Ainda não temos a possibilidade de conectar diretamente com a máquina. Então, a interface vai ser a comunicação entre o meu computador, o que eu estou vendo, e eu, que sou o usuário da máquina. Tudo bem? Eu espero que os conceitos ficaram claros nesse primeiro momento. Nós voltamos daqui a pouco com uma outra aula para que nós possamos dar continuidade nesse assunto. Comentem, deixem suas dúvidas, seus comentários abaixo e vamos nos falando para que a gente possa aumentar aí o nosso conhecimento. Até mais!